agronegócio, turismo, construção civil, tecnologia e inovação e comércio exterior, tudo num só lugar. Começa agora o Fórum Cast Empresarial. Olá, internauta! Olá para você que começa a nos acompanhar agora pelo nosso canal do YouTube. Estamos iniciando mais um episódio do Fórum Cast Empresarial. É isso aí, é aqui que o debate cresce, aqui ganha forma. Esse é o podcast do Fórum Empresarial do Estado do Acre. Eu sou o Thiago Martinello e vou estar aqui na mesa de apresentação conduzindo mais um episódio que certamente vai ser muito produtivo. Vamos ter um grande debate, curiosidades, assuntos bem interessantes, realmente bem informativo. É isso mesmo, Thiago. Olá para você que acabou de dar o play no Fórum Cast Empresarial. Eu sou Brena Mâncio, jornalista, e é uma grande alegria poder falar com vocês aqui, seguindo essa apresentação desse espaço que já se consolida aí como um momento para troca de ideias, debater pautas que norteiam aí o Fórum Empresarial do Estado do Acre. Muito obrigada e continua com a gente, hein? Tem muita informação que vai ser compartilhada agora neste episódio do Fórum Cast Empresarial. Mas bom, vamos seguir aqui então, porque é chegado o momento de falar para vocês sobre o nosso convidado deste episódio. Nosso convidado é o Carlos Pereira, o Carlinhos, conhecido assim também. E ele é presidente do Sindicato das Empresas de Ar-Condicionado e Refrigeração do Estado do Acre. E é com ele que a gente vai conversar agora. Olá, Carlinhos, seja bem-vindo ao Fórum Cast Empresarial. Olá, Brena. Olá, Thiago. Olá, internauta. É com muita alegria, um prazer enorme que eu me encontro aqui junto de vocês para a gente bater esse papo informativo sobre as nossas indústrias, tá certo? Sobre o nosso segmento de refrigeração e ar-condicionado. E vamos falar aqui de coisas boas, tá bom? E de grandes informações para todos. Maravilha, é muito bom recebê-lo aqui no Fórum Cast Empresarial, Carlos. E acho que vou aproveitar para te chamar de Carlinhos, né? Sim, à vontade, fica à vontade. E a gente estava aqui batendo uma conversa de bastidores, realmente deu para perceber. Vamos ter uma edição muito legal, certamente muito informativa. Eu vou abrir então aqui a entrevista, te perguntando qual que é a importância, né, desse setor de refrigeração e de ar-condicionados aqui para a nossa indústria acreana. Então, Thiago e Brena e a todos, eu digo sempre que é de fundamental importância e ninguém vive, tá certo, sem refrigeração e nem ar-condicionado. O ar-condicionado é imprescindível na nossa vida porque nós vivemos num clima quente e úmido da Amazônia. Eu digo sempre que em todos os lugares de nossa vida, ou no nosso trabalho, na nossa residência, quando a gente vai ao supermercado, quando a gente vai ao comércio, nós temos ambientes climatizados e também refrigerados, porque ninguém vive sem guardar alimentos, não é verdade? Então, dentro da área da refrigeração doméstica, nós temos os refrigeradores das casas. Na refrigeração comercial, nós temos as linhas de frios nos supermercados e nós temos também as câmaras frigoríficas de estocagem. Mas isso começa desde o transporte de frutas, de verduras, que a gente chama cadeia de frio, tá certo? Quando se transporta alimentos. E então é isso, é de fundamental importância a refrigeração e o ar-condicionado, é imprescindível na vida de todos. É um segmento de indústria que cresce em nosso estado e que todos precisam. Com certeza, eu posso até dizer que é o queridinho dos acreanos esse setor, não é mesmo? Porque viver aqui em um estado bem quente, enfim... Já deixou de ser até um artigo assim que antes as pessoas falavam ar-condicionado é coisa de luxo, não, é basicamente... Hoje já está se tornando uma grande necessidade para a qualidade de vida dos acreanos. Com certeza. E Carlinhos, vamos falar um pouquinho de você. Sempre quis trabalhar nesse ramo? Como foi que você chegou até ser presidente do Sindicato das Empresas de Ar-Condicionado e Refrigeração do Estado do Acre, Sinea, certo? Isso. Conta um pouquinho do seu currículo. Então, refrigeração é uma coisa que vem do DNA familiar. Porque, assim, o meu avô foi o primeiro industrial de sorvete em Sena Madureira. Já isso em 1924. Meu avô paterno. Já o meu avô, por parte de mãe, né?
o meu avô materno, ele também foi um industrial que produzia naquela época, ele fabricava na empresa, no terreno que ainda é da nossa família, onde fica a loja Só Frango, tá certo? Que é muito conhecida ali no bairro José Augusto. Aquela área ali de terra toda era do meu pai, tá certo? E eu fui criado ali. E ali tinha então uma primeira indústria de funilaria, de metalúrgica, que meu avô, Xavier, ele produzia tigelas, ele produzia poronga, ele produzia lamparina, ele fazia tudo isso com latas de querosene, que vinha antigamente as embalagens com latas de querosene. E ele tinha ali as tesouras que ele cortava, fazia aquele trabalho de arte, e eu, quando criança, acompanhava ali o desenvolvimento do meu avô. Às vezes eu queria pegar nas tesouras, mas não era permitido, né? Porque o avô era duro. E dali então, já aos 6 anos, 7 anos de idade, o meu pai era militar, mas nas horas de folga o meu pai acompanhava o meu avô, né? Sendo o sogro dele, evidentemente. E ele gostava muito, eles eram muito amigos. E o meu pai, na época também, ele produzia, porque as geladeiras naquela época eram geladeiras a querosenes ou a gás de cozinha. Tem pouca gente, eu tenho certeza disso, que sabe dessas informações. Mas as geladeiras era fabricada por absorção, um tipo de gás diferenciado, que precisava de calor. E esse calor podia vir da queima do gás de cozinha, o gás butano, ou do querosene. O gás já foi mais recente, né? Primeiramente era só querosene, era mais moderno. E aí nos anos 70, a energia elétrica veio para o Acre numa condições assim de 12 horas por dia. Já era muito moderno, porque era menos. Então, depois de divulgar, né, o Estado que tinha acontecido a energia elétrica, que a energia ia passar de 12 a 12 horas, e o custo era alto da queima do querosene ou da gasolina, o meu pai fez então uma adaptação. Ele passou a fazer as geladeiras a gás e a querosene a serem elétricas através de uma resistência. Sabe aquelas resistências que usam para ferver água, que chamam, eu não lembro bem o nome, mas mergulhão, que se usa para ferver águas e se liga na tomada. Baseado naquela resistência, o meu pai passou então a produzir uma resistência que fazia o aquecimento no lugar do gás e do fogão. E isso foi assim uma revolução. Mudou tudo. Dos consumidores, mudou tudo. As pessoas diziam assim, nossa, o sargento Aélio, que ele transforma geladeira a querosene e a gás em geladeiras elétricas. E isso é mais econômico, isso é mais barato. Então, assim, meu pai foi o pioneiro da refrigeração no Acre. E na Philco eu fiz o meu primeiro curso. E eu lembro que o professor disse, olha, você é o mais jovem técnico da Philco do Brasil. Eu tinha apenas 14 anos de idade. Então, realmente, muito jovem. E aí, a partir daí, trabalhando com a empresa dos meus irmãos já atuavam na refrigeração, a empresa era Irmãos Pereira, e a partir de 1977 eu fui emancipado e passei a entrar no quadro societário da empresa, e aí já como proprietário, né, administrando a empresa já em 77, e aí na linha de ar-condicionado, de geladeiras e etc e tal. E aí a gente começou, naquela época, já nos anos 70, a gente já fabricava e produzia câmaras frigoríficas, sabe, para todo o interior do Acre. As câmaras frigoríficas naquele tempo, nos anos finais de 70, no início de 80, ainda eram produzidas nos próprios locais. Por exemplo, o cara tinha um supermercado, tinha uma necessidade de uma câmara frigorífica, ele fazia uma construção quadrada, às vezes 4x4, e ali a gente montava né, uma câmara frigorífica. Como era feito isso? Isso era feito com isopor. Os isopor era colado de acordo com a necessidade do cliente. Se a câmara fosse para resfriamento, era um tipo de isolamento, tá certo? Se fosse para congelamento, era outro isolamento. Por exemplo, para resfriamento, para colocar legumes, frutas e etc., é 100 milímetros, por exemplo, tá? 10 centímetros. E se fosse para congelamento, 20 centímetros. A gente fazia isso de isopor, tá certo? Colava as placas de isopor na parede. Isso era feito com... Trabalhão, hein? Isso. Um trabalhão manual, tá certo? E artístico, né? Bem artesanal. E essas placas elas eram coladas nas paredes com o asfalto frio, tá certo? A gente colocava telas para fazer a fixação melhor.
E depois que colocava as placas, eram feitos, então, através de lonas e de arames, eram feitas para fixar a alvenaria, fazia o reboco, e ali ficava um isolamento térmico de alvenaria para alvenaria. Poucos sabiam que ali entre a parede estava então o isolamento, que eram as placas de isopor. E assim a gente fazia. E as condensadoras, unidades condensadoras, já naquela época, existia, como a energia elétrica no Acre sempre tinha problemas, a gente usava para cada região uma necessidade diferente. A gente produzia câmaras frigoríficas na base de split, unidade split, onde a evaporadora era uma máquina e a condensadora outra, às vezes com unidade aberta, semi-hermética, né? Depois, e aí a gente fabricava também, montava as portas, que as portas das câmaras eram feitas com dobradiças e com trincos, entendeu? Então era tudo muito do passado, né? Hoje nós estamos modernos, hoje as câmaras frigoríficas vêm pré-moldadas, com placas e etc, etc. Hoje a nossa indústria, porque naquela época as dificuldades de transporte, a mercadoria chegava às vezes de navio, tinha dificuldade de estrada, tá certo? São materiais bem pesados. Bem pesados. Eu lembro que refrigeradores do Acre, as geladeiras elétricas, que começou a vir já no final de 70, na década de 80, 80%, olha mais ou menos, de 70% a 80% dos refrigeradores, eles chegavam com os compressores quebrados, porque os compressores eram montados em molas e a estrada de Cuiabá para Rio Branco era de barro. Então, na trepidação, os refrigeradores chegavam todos quebrados. Tem material que resista, Tem né? material que resiste. E a nossa empresa, a gente fazia as reoperação dessas geladeiras novas. Às vezes a gente recebia assim, 100 unidades de geladeiras na caixa e a maioria estavam danificadas. E a gente fazia o que? A reoperação do compressor. A gente tinha o mesmo equipamento da fábrica, fazia a troca do compressor quando era necessário, quando não a gente arrumava. Às vezes era um cano de alta pressão quebrado, fazia a solda. E isso eu era mecânico e fazia tudo isso. Às vezes eu fazia 40, 50 geladeiras por dia, entendeu? E as geladeiras iam para a loja, vendia como nova, com a mesma garantia e etc e tal. Carlinhos, você mencionou, né, que o setor de refrigeração e ar-condicionado ele vem em uma expansão. Eu queria que você avaliasse esse atual momento, falasse um pouco também da importância, né, do setor para a geração de emprego e renda, em questão também a qualificação de mão de obra. Como que está hoje aqui no Acre? Então, quando a gente fala de mão de obra, é um problema, eu acho que do Brasil inteiro. A qualificação profissional, ela precisa estar sempre em sintonia de melhoria, né? A gente se ressente ainda de mecânicos de refrigeração comercial, refrigeração industrial, de engenheiros mecânicos, de eletrotécnicos, de eletricista, em que pese que o Senai tem desempenhado uma função fantástica na formação desses profissionais, mas ainda é pouco para nossa necessidade, tá certo? Por exemplo, nós não temos no Acre ainda a formação de técnicos em refrigeração, tá certo? Existe um projeto nosso que já está aqui na FIAC, que se Deus quiser vai dar certo, que vai ser a formação, que vai ser a implementação do curso de refrigeração técnico em refrigeração, que aí é 1.800 horas, que vai qualificar pessoas para estar na nossa área, né? Tanto da indústria quanto do serviço de refrigeração e de ar-condicionado. Excelente. E estamos na Semana da Indústria, por isso eu gostaria de saber, Carlinhos, o que o setor de ar-condicionado e refrigeração tem a contribuir com o fortalecimento industrial acreano? Então, a gente sabe que a gente vive um período pós-pandêmico, né, pós a pandemia, de dificuldades que a gente chama de crise, né? Eu não gosto muito dessa palavra porque eu entendo que a gente tem necessidade de estar produzindo sempre, tá? E na nossa atividade, no nosso segmento, a refrigeração, como eu falei, a refrigeração e o ar-condicionado é imprescindível na vida dos outros. Então, é um mercado, eu digo sempre assim, para você fazer investimento, é preciso que você tenha mercado. É preciso que você tenha um cenário favorável, onde você tenha taxas de juros que seja aceitável, né? E hoje a gente está vivendo uma situação na economia de altas taxas de juros, mas em que pese todas as dificuldades, o nosso segmento ele vive em expansão, sim, porque tem mercado, tem necessidade.
Nós geramos hoje mais ou menos 1.800 empregos diretos, tá certo? Fora os empregos indiretos, porque nós temos gente fazendo manutenção dos ar-condicionado em tudo quanto é de hospital, laboratórios, lojas, shopping center, supermercados, refrigeração igual. Então, é um segmento, é um mercado que tem o seu valor, porque gera emprego e gera renda para o nosso estado, tá certo? E a gente está muito esperançoso que as coisas mudem, né? Eu estou muito confiante com a nova lei do Comprac, que o estado é um grande comprador, e é isso, o nosso segmento está muito movimentado e muito feliz. Excelente. Não esqueçam, para ficar por dentro aí da programação da Semana da Indústria, basta acessar o site da FIAC, do Fórum Empresarial do Acre ou da CEICT e também acompanhar as nossas redes sociais. Pois é, certamente vai ser uma semana muito produtiva. Bom, e a gente falou de forma geral, eu queria agora entrar num assunto um pouco mais específico aqui com o Carlinhos. Um assunto que certamente é muito importante aí, que a população em geral tenha conhecimento, porque é de uma relevância assim que a gente estava até conversando aqui, imprescindível de saber, que é falar sobre a Lei 13.589, a lei aqui que é de janeiro de 2018. E eu queria te perguntar, Carlinhos, o que dispõe essa lei, né? Qual é o objetivo dela e a partir de onde, né? Um histórico de por que ela surgiu. Tá bom, Tiago, eu vou iniciar falando um pouquinho por que surgiu a lei. Na verdade, desde 98, se não me engano, 89, no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso. Do presidente Fernando Henrique Cardoso, aconteceu um fato que foi a morte de um ministro chamado Sérgio Mota. O ministro Sérgio Mota era muito amigo do presidente e ele foi acometido de uma situação de uma patologia qualquer de doença, foi internado e no hospital ele adquiriu uma bactéria ocasionada pelo um ar-condicionado, um sistema central, que isso foi detectado pelos médicos. Então, uma bactéria que o atingiu e ele veio a óbito. E a partir daí, o ministro José Serra, na época, o ministro da Saúde, ele criou uma portaria normatizando, tá certo, as manutenções de ar-condicionado. Por isso é tão importante falar de climatização e qualidade no ar, né? Qualidade. E essa portaria, ela ficou, digamos assim, ela tem a validade até hoje, mas essa portaria ela foi única até os anos de 2018, quando efetivamente se transformou em lei, que é a lei do PMOC. O que é o PMOC? É um plano de manutenção, operação e controle, tá certo? Que visa exclusivamente a qualidade do ar interno. Então, como resultado, o plano é necessário para que tenha como resultado a qualidade no ar interno, do ambiente interno. E aí a gente diz assim, no Acre, a gente observa muito, e a gente vivencia isso todos os anos, durante o período de verão, nas queimadas, acontece uma situação de muita fumaça, não é? Eu acredito que no mês de julho, agosto e setembro, e aí a gente fala da qualidade do ar. E aí todo mundo, o Ministério Público se preocupa, a Secretaria de Saúde, porque os postos de saúde, os hospitais ficam cheios de pessoas, jovens, crianças, idosos, tá certo? Com problemas respiratórios. Isso é sazonal, acontece no Acre, a gente sabe isso de muito tempo, sempre é resultado das queimadas. A qualidade do ar interno nos ambientes refrigerados, ele acontece toda a época do ano. Toda a época do ano. Então você imagina num setor, em uma secretaria onde o cidadão trabalha 8 horas por dia, numa secretaria que às vezes a pessoa passa 18 horas no hospital. Tem ar-condicionado de hospitais que são 24 horas ligado. Então você imagina a necessidade da manutenção de um ar-condicionado desse que funciona 24 horas. O ar-condicionado em um ambiente, ele precisa estar atualizado com o tamanho da área a ser refrigerada, que é o que a gente chama de cálculo de carga térmica. Porque você veja, existe ar-condicionado de 9.000 BTUs, de 12.000 BTUs, de 14, de 16, de 18, de 20, de 24. E qual é essa diferença no tamanho de ar-condicionado? É porque é uma unidade de medida.
E essa unidade de medida, ela se faz necessária para atender a necessidade do ambiente a ser refrigerado, que a gente faz a gente chama de cálculo de carga térmica. Então, cada ambiente, de acordo com o tamanho, de acordo com os aparelhos que produzem calor, de acordo com a localização do sol e etc., ele tem um tamanho. Nesses ar-condicionados split, você tem a linha frigorígena, que é a linha do ar, onde faz a passagem do gás refrigerante, que une a unidade evaporadora à unidade condensadora. Quando o técnico vai fazer um plano de manutenção, ele vai observar todas essas condições, se estão dentro das normas da ABNT, que existe uma norma de instalação. Então, daí, inclusive, a necessidade de, quando o cliente adquire um ar-condicionado, ele busca uma empresa autorizada que efetivamente faça a instalação de acordo com as normas. Porque aí ele vai ter um rendimento, ele vai ter um melhor rendimento no aparelho, ele vai ter um menor consumo de energia, tá certo? Entre outras coisas. Já são benefícios. Benefícios. Né, de fazer não só uma obrigatoriedade, mas benefícios também. É sim, porque o cara tem como retorno o menor consumo de energia e o melhor rendimento do produto, do aparelho, né? O PMOC, ele vem para chamar a atenção do usuário, porque assim, nós todos, e eu falo assim, todos mesmo, fazemos a manutenção dos nossos carros no período correto, na quilometragem, a gente leva o carro para revisão, a gente cuida muito bem dos nossos automóveis, porque é um bem caro e a gente precisa ter a segurança. E às vezes no eletrodoméstico, no ar-condicionado, a gente não cuida da manutenção como deveria cuidar. Eu chamo a atenção assim de todos, porque um filtro de um ar-condicionado, ele precisa ser limpo a cada 15 dias. Peraí, Carlinhos. Você disse 15 dias? É isso aí. Geralmente as pessoas olham o ar-condicionado e já têm dificuldade de fazer a limpeza há 6 meses. É isso aí. Imagina limpar a cada 15 dias. O filtro todo dia é essa necessidade. Inclusive está nas recomendações do manual do usuário. Só que eu pergunto, quem é que lê manual de usuário? Gente, tá certo? Nós não temos essa cultura de pegar o manual e fazer a leitura ponto por ponto, mas assim, é recomendação do fabricante, é recomendação da Anvisa, você ter sempre o filtro limpo. E aí vai uma mensagem para os pais de crianças e tal, que principalmente crianças novas, né, de bebês, etc., que o ar-condicionado tem que estar simplesmente limpo toda a vida, gente, porque é saúde pública, tá? É saúde pública. Então, voltando ao PMOC, o PMOC tem duas situações, uma mecânica, que é justamente a higienização, a limpeza dos ar-condicionado, e vale ressaltar que uma manutenção de um ar-condicionado split, ela tem que ser feita na unidade evaporadora, que é a parte interna, como também na condensadora. E a manutenção correta, existe a desinstalação do aparelho, tá certo? A desmontagem, que a gente chama de desinstalação, feita a higienização, verifica todos os componentes, com um produto químico apropriado, não pode ser qualquer produto químico. Depois a máquina é remontada e é feita a reinstalação, tanto da evaporadora e condensadora. Não existe manutenção, e na verdade existe sim, porque muitos mecânicos vão à casa das pessoas e fazem só a limpeza da parte interna. Gente, isso não é manutenção, isso é qualquer coisa que vocês queiram chamar, menos manutenção de ar-condicionado. Né? Vamos ficar de olho, vamos ficar atento, que manutenção de ar-condicionado existe a necessidade da desmontagem e da reinstalação das máquinas, tá certo? Existe uma resolução da Anvisa, que é a resolução 09, que ela vai dar, digamos assim, a dimensão para aceitar ou não essas condições. Então o laboratório, ele vai vir, ele faz análise e vai ver se a empresa que está prestando o serviço está de acordo com as exigências legais da Lei 13.589. E quem é competente para redigir, para assinar o PMOC, Carlinhos? Boa pergunta, excelente pergunta. É o seguinte, o plano existe duas fases. Existe a fase da elaboração do plano, que eu falei lá agora há pouco, que é justamente a coleta de todas as informações, de todos os dados, das condições de instalação correta do aparelho e etc, etc. Tudo isso é anotado por um técnico, a quantidade de horas que esse aparelho funciona, a capacidade térmica, né, do ambiente, se está correto com o tamanho do ar-condicionado. Feito todas essas anotações, o técnico de refrigeração, no Acre nós não temos nenhum curso de formação técnica, gente, nós temos muitos mecânicos, tá certo?
Então, mas a pessoa responsável é hoje o engenheiro mecânico, tá certo? A maioria das empresas usa engenheiro mecânico, ou pode ser um eletrotécnico ou um técnico de refrigeração que tem o certificado no registro profissional do técnico, tá certo? Então, esses profissionais é que têm, digamos assim, a autoridade para fazer esse plano. Agora, vale ressaltar uma coisa que, gente, isso é muito importante, é muito importante. Às vezes eu vejo nos comércios, um comércio, uma drogaria, um pequeno comércio, o cara ele compra um plano, tem um certo valor, o técnico elabora o plano, mas ele não tem o registro do CREA, às vezes, ele não faz o contrato de manutenção, que deve ser mensal, ele não tem a coleta das condições do ar, que é a exigência da Anvisa, então isso são documentos necessários para um PMOC correto. Se você pegar uma fiscalização, tá certo, de uma vigilância sanitária, municipal ou estadual, e você não estiver com a documentação completa, você pode levar uma multa. Eu ia te perguntar exatamente sobre esse trabalho de fiscalização. Quem é que faz então? É a vigilância sanitária? Sim, é a vigilância sanitária do município, do estado, tá certo? Em órgãos públicos, você tem, às vezes, o Ministério Público Federal, que busca informação, né? O Ministério Público Estadual também se preocupa com isso, porque, gente, isso é saúde pública. É saúde pública. Para vocês terem uma ideia, um certo banco, que eu também não vou falar aqui o nome, demitiu um funcionário e o PMOC não estava em dias. E o funcionário foi para a Justiça do Trabalho e ganhou uma indenização milionária, tá certo, do banco, porque estava num local insalubre. Então, assim, se você comprova que adquiriu uma doença respiratória no local de trabalho que não tenha PMOC, evidentemente que isso vai ter sanções até do direito trabalhista. Exatamente. E quais outras sanções que podem vir, assim, na empresa, enfim, ambiente de uso coletivo que não tem um PMOC, quais outras sanções que ele pode vir a sofrer? Tem alguma outra sanção? Então, as multas têm uma variação de R$2.000 até 1.500.000. Até 1,5 milhão, tá? São multas pesadas. E pode ter, inclusive, interdição do ambiente a ser climatizado, porque se você tem, digamos, uma sala de cinema, um shopping, um restaurante e etc., numa situação, sabe, de ar poluído, e se você fizer uma denúncia, e aqui eu estou falando para todos, vocês podem acionar, sim, a vigilância sanitária, sem problema nenhum, se você observar, que a gente observa, sim, se você entra no local e você olha o ar-condicionado, que geralmente tem cor branca, e ele está sujo de poeira, ele está impróprio para o consumo, tá certo? São fungos, ácaros e bactérias, porque, gente, às vezes o ambiente está limpo no piso, às vezes o ambiente está limpo na parede, e o ar-condicionado está sujo. E não pode, não é? Não pode porque é o ar que nós respiramos. É o ar que nós respiramos. Então, isso é saúde pública. Exatamente, é saúde pública. E fugir, né, dessas normas, fugir do PMOC é o barato que sai caro. Aproveitar esses minutos finais para a gente perguntar, a gente tem muitos projetos aqui no Acre, grandes empreendimentos, e é muito legal, assim, a gente, ao longo aqui da nossa conversa, a gente está debatendo a importância de se levar em conta o setor de refrigeração e de ar-condicionados para esses empreendimentos. Enfim, abrir loja, abrir restaurante, é sempre legal também pensar muito no PMOC, enfim, em toda essa questão aí dos ar-condicionados, certo, Carlinhos? Certo, foi muito oportuna a pergunta, porque assim, a partir de um projeto de construção, um projeto arquitetônico de uma obra, é importante você ter o projeto de climatização. Esse projeto de climatização, nós temos empresas capacitadas fazendo da melhor qualidade. Por quê? Porque o projeto ele é de interesse local. O nosso clima é quente e úmido. As nossas situações de temperatura, né, enfim, de inverno e verão é completamente diferente do Brasil. Então, se uma empresa faz um grande projeto de climatização, sabe, o cliente vai ter uma melhor economia, vai comprar um aparelho mais eficiente, mais barato e de menos barulho, e etc, etc. Então as vantagens são enormes quando você procura uma empresa acriana para fazer o seu projeto de climatização. Isso é válido para um comércio, isso é válido
para uma residência, isso é válido para tudo, no governo também. As secretarias deveriam, e agora a gente está muito otimista com o Comprac, para a gente efetivamente fornecer esses projetos, tanto de ar-condicionado como de climatização, de ar-condicionado e climatização, mas também para câmaras frigoríficas, tá certo? A secretaria, quando compra equipamento, poderia comprar melhor com um preço mais acessível e de maior durabilidade um produto. Por quê? Porque as empresas conhecem e podem dar informação de um produto diferenciado. Você citou Comprac. Explica para os nossos internautas, quem está nos acompanhando, nos ouvindo agora, o que seria, Carlinhos? Então, a lei do Comprac, ela é recente, ela é de 21, já foi no atual governo, através da nossa FIAC, né? E isso é um trabalho vitorioso e grandioso do nosso presidente, José Adriano, que conseguiu, né, implantar junto com o governo do estado, e a Assembleia aprovou a lei da compra direta para fomentar o desenvolvimento da nossa indústria. Isso já existem indústrias contempladas aqui na nossa FIAC, que é a indústria de confecções, a indústria de alimentos, a indústria moveleira, que já estão fornecendo, agora recentemente a indústria gráfica, que está fornecendo para o estado, e isso é fantástico. É mesmo, tá certo? de Isso fato. É fantástico, porque isso mantém a geração do emprego e renda das nossas empresas, e, enfim, é bom para todos. E Carlinhos, de que forma o setor de ar-condicionado e refrigeração tem contribuído com os debates no Fórum aí de Inovação e Desenvolvimento, o Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento do Estado do Acre? Então, nós entendemos que uma das bandeiras principal é a reforma tributária. E a gente sabe que quando a gente vai olhar para um investimento, todo empreendedor, tá certo, que vai pensar em empreender, ele busca então o que? O mercado. Existe um mercado favorável? Sim, ok. Existe então a carga tributária. Como está a carga tributária? Como é que está a situação do crédito? Né? Então, a nossa situação não é diferente de nenhuma empresa, não é diferente do Brasil. Nós acrianos aqui também somos brasileiros e a nossa dificuldade é igual. Nós estamos muito otimistas que a lei seja aprovada, tá certo? A lei da reforma tributária, entendeu? E que a economia melhore em nosso país para a gente ter um juros mais acessível, tá certo? E é isso. A gente está muito feliz e muito confiante, tá bom? Eu já posso me despedir? Exatamente. Pode. Você quer deixar então, eu quero aproveitar a internautas? oportunidade para parabenizar todos os industriais do Acre, tá certo? Todos os empresários, principalmente da indústria, todos os servidores, tá certo? Da Federação da Indústria também, que são guerreiros, e também os operários de todas as empresas, que são as pessoas que efetivamente fazem as coisas acontecer. Então, gente, é isso. Um grande abraço. É a semana da indústria, tá certo? E estamos todos felizes por esse acontecimento. Um abraço a todos. Excelente, muito obrigada. A gente conversou aqui neste episódio do Fórumcast Empresarial com o Carlos Pereira, o Carlinhos, ele que é presidente do Sindicato das Empresas de Ar-Condicionado e Refrigeração do Estado do Acre. Foi um excelente bate-papo, muito esclarecedor, não foi, Thiago? Com certeza, bem informativo, muito enriquecedor. E é isso, pessoal. A gente agradece a audiência, a companhia de vocês no nosso programa aqui, no nosso episódio. E a gente vai ficando por aqui com mais uma edição do Fórumcast Empresarial. Até a próxima. Tchau, tchau. Fórumcast Empresarial, o podcast que debate o desenvolvimento do Acre.